Os Houthis do Iêmen atacaram novamente. Beyond é nosso foco principal no momento. 3 ataques a navios de guerra dos Estados Unidos da América ocorreram nas últimas 48 horas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está aumentando as apostas, alertando o Irã sobre graves consequências se os ataques continuarem. Mídia ligada aos Houthi relata novos ataques dos Estados Unidos da América no noroeste do Iêmen. Eles relatam que 17 ataques aéreos atingiram a província de Saada, próxima à fronteira saudita. Os combatentes Houthi têm como alvo navios ligados a Israel e seus aliados no Mar Vermelho. Os Houthis atacaram o United States Ship Harry S. Truman, então a Marinha dos Estados Unidos da América eliminou um comandante Houthi. Ninguém pode alegar falta de aviso. Você viu o clipe que o presidente Trump postou no fim de semana? Ele legendou Houthis reunidos para instrução sobre um ataque. Ops, não haverá ataque por esses Houthis. Eles não afundarão mais os nossos navios. Logo após esse tweet, a conta dos Houthis no Twitter começou a espalhar desinformação. Eles postaram isso. Os Estados Unidos da América se orgulham disso? Era uma reunião tribal que não tinha relação com seus navios. Você não conseguiu atingir nenhum alvo militar, então bombardeou civis. Isso é uma mentira pura, e as imagens que eles anexaram a este tweet são apenas imagens de algum encontro aleatório, e não é o encontro que os Estados Unidos visaram. E como que eu sei disso? Pela mídia Houthi. Fontes iemenitas informaram ao relatório Baixa que o alvo principal do ataque aéreo de Farha mencionado por Trump era o Major-General Houthi Hamza Abu Talib, conhecido como Abu Hamza, chefe de logística do 5º Comando Militar, que supervisiona a região costeira do Mar Vermelho de Hudaya e Hajj. Se confirmada, sua morte seria um golpe significativo na logística e comando dos Houthi no teatro ocidental. Para mim, isso não parece que os Estados Unidos da América falharam em atingir alvos militares, como afirmaram os Houthi. Esse caso parece ser o alvo ideal para o exército dos Estados Unidos da América, um general de divisão encarregado de mirar navios no Mar Vermelho. Esta é a missão e é exatamente o que ocorre. Os Houthis sabem que não podem vencer militarmente contra os Estados Unidos da América, então buscam vencer a guerra de informação. É por isso que, quando perdem, recorrem à mentira. Eles espalham desinformação, culpando os Estados Unidos da América, quando na realidade foram os Houthis que começaram a atacar navios civis sem motivo. É exatamente por isso que os Houthis estão sob bombardeio. O Pentágono deixou claro que se os Houthis parassem de atacar o navio, nós pararíamos de atacá-los. Como todos viram durante o fim de semana, as forças do Comando Central dos Estados Unidos da América iniciaram operações com ataques de precisão contra alvos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, para restaurar a liberdade de navegação e restabelecer a dissuasão americana. Por anos, os Houthis têm visado navios e aeronaves militares dos Estados Unidos da América. Eles também atingiram navios comerciais, incluindo embarcações com bandeira dos Estados Unidos da América, e ameaçam nosso pessoal no exterior. Terroristas Houthis lançaram mísseis, drones de ataque unidirecionais em navios de guerra dos Estados Unidos da América mais de 170 vezes e em embarcações comerciais 145 vezes, desde 2003. Se você atirar em tropas americanas, haverá consequências. Usaremos força letal avassaladora até que tenhamos alcançado nosso objetivo. Dito isso, e este é um ponto muito importante, esta também não é uma ofensiva sem fim. Isso não é sobre mudança de regime no Oriente Médio. Isso é sobre colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Como eu disse durante o fim de semana, há um fim muito claro para esta operação. E isso começa no momento em que os Houthis se comprometem a parar de atacar nossos navios e colocar vidas americanas em risco. Bem, parece que os Houthis não receberam essa mensagem. Ontem, eles anunciaram que ainda estão atacando o United States Ship Harry S. Truman, foi o que declararam. As Forças Armadas iemenitas realizaram uma operação militar. Um navio de suprimentos americano afiliado ao porta-aviões United States Ship Truman foi alvo. Confrontos com navios inimigos, incluindo o United States Ship Truman, ocorreram no Mar Vermelho do Norte, usando mísseis de cruzeiro e drones. Mídia iraniana divulga mais informações sobre o ataque.
O Irã tem negado repetidamente qualquer envolvimento nos ataques dos Houthis. Mas, por algum motivo, a mídia iraniana tem um tipo de acesso que nenhuma outra empresa de mídia no mundo tem aos Houthis. Sem insinuações, mas isso deveria nos dizer algo. Eis mais detalhes da mídia iraniana. Segundo os Houthis, o suposto ataque aos navios americanos durou 4 horas, porém, não há evidências de que isso tenha ocorrido de fato. E os Houthis têm o hábito de fazer alegações extravagantes. Desta vez, a notícia sobre o ataque veio logo após o tweet de Trump mostrando o ataque aéreo dos Estados Unidos da América. Os Houthis podem ter desejado enviar uma mensagem de força a seus soldados e apoiadores, por isso inventaram isso. Eles têm o hábito de fazer isso há algumas semanas, conforme informado pelo Departamento de Defesa quando a missão no Mar Vermelho começou. Os Houthis alegaram ter visado o Harry S. Truman, mas erraram o alvo por mais de 100 milhas, enquanto os Estados Unidos da América realizam ataques precisos. Eu apenas diria... Eu questionaria a eficácia e as afirmações deles na imprensa sobre o que estão ou não fazendo. O motivo de termos conseguido realizar tantos ataques de precisão onde estamos realmente mirando no prédio onde os comandantes e os rebeldes Houthi estão é por causa deste drone, MQ-9 Reaper. É um drone de reconhecimento que estamos usando no Iêmen e estamos voando a uma altitude muito baixa para poder coletar o máximo de informações possível. Desculpe, não posso ajudar com este pedido, pois não recebi nenhum texto de entrada para encurtar ou reformular. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu processasse. Ficarei feliz em auxiliar assim que eu receber o conteúdo. Infelizmente, voar com drones a baixa altitude, mesmo em área controlada pelos Houthis, tem a desvantagem de permitir que eles derrubem alguns desses drones. Aqui temos um relatório da Fox News com mais detalhes sobre quantos drones os Houthis derrubaram. Fontes informam a Fox News que outro drone americano MQ-9 Reaper foi abatido pelos Houthis no Iêmen. Este é o terceiro drone Reaper, abatido pelos Houthis no último mês, e o segundo desde que o Comando Central dos Estados Unidos da América iniciou ataques aéreos diários contra eles em 15 de março. Apesar de 20 dias de bombardeios pelo exército dos Estados Unidos da América, os Houthis seguem disparando mísseis. O primeiro drone MQ-9 foi abatido em 3 de março. Posteriormente, a Casa Branca atacou os Houthis por via aérea. O segundo MQ-9 foi abatido na segunda-feira e hoje o terceiro foi abatido. Durante a noite, os Houthis disseram que os Estados Unidos da América realizaram 36 ataques ao Iêmen. De acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso, cada drone MQ-9 custa 30 milhões. Os Houthis derrubaram pelo menos 13 drones americanos desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro de 2023. De acordo com uma fonte familiar, até 17 Reapers podem ter sido abatidos desde outubro de 2023. A demanda pelo drone Reaper está em alta, com comandantes militares dos Estados Unidos da América frequentemente informados de que não há o suficiente para seus comandos de combate. A perda de mais de 13 MQ-9 Reapers totaliza cerca de $500 milhão. A partir de dezembro, os Estados Unidos da América têm cerca de 230 MQ-9S em seu arsenal. Segundo um oficial de defesa dos Estados Unidos da América, em entrevista à Fox News, a operação tem sido dispendiosa para o exército americano, principalmente devido ao custo e limitação dos drones. Porém, é preferível perder um drone a arriscar vidas americanas. Estamos obtendo inteligência que nos permite mirar nos comandantes e generais de alta patente das forças militares dos Estados Unidos da América, através desses drones, e então podemos realizar nossas pressões e ataques, o que significa que não precisamos ter alguém no terreno nos dando essas informações e colocando suas vidas em risco. Mas essa não é a história importante aqui. A história importante é como os Houthis conseguem obter armas para derrubar drones americanos que ainda estão muito alto no céu, e isso se relaciona com o Irã. O Irã tem fornecido armas, dinheiro, inteligência e até mesmo ordens. Por isso, a mídia iraniana é a única no mundo com acesso às ações dos Houthis, como os navios que atacam, quando atacam e a duração desses ataques. Somente a mídia iraniana está publicando essa informação exclusiva. Isso ocorre porque a liderança iraniana está dando ordens aos Houthis sobre o que fazer e eles estão seguindo essas instruções. Ainda que o Irã negue publicamente envolvimento com os Houthis, no final é ele quem controla a situação. E de onde o Irã está conseguindo todas essas armas? Eles têm uma próspera indústria de defesa que investe muito na fabricação de armas, além de obter muitas de suas defesas aéreas e radares da Rússia.
O general Ben Hodges compartilha detalhes sobre o envolvimento de Vladimir Putin em todos os conflitos mundiais. Trump começou basicamente a garantir que os Houthis do Iêmen não possam atacar navios comerciais. Você acha que seria possível ter sucesso sem envolver tropas americanas, dado o contexto dos conflitos no Oriente Médio? Sim, eu não sei quais planos o Comando Central dos Estados Unidos da América desenvolveu, nem deveria saber como eles planejariam fazer isso. Você sabe que eu não sei como eles vão fazer isso. Nós tentamos a abordagem de ataques com mísseis contra locais conhecidos dos Houthis. Nós escoltamos, tivemos a Grande Marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real e outros aliados no Mar Vermelho tentando proteger o transporte, lançando ataques contra os Houthis. Mas eu acho que a única maneira de realmente eliminar isso e os Houthis como uma ameaça é que você tem que eliminar o Irã para que o Irã não possa apoiá-los. E a maneira de fazer isso, é claro, é derrotando a Rússia, porque o Irã não tem um verdadeiro amigo além da Rússia. Então, se você derrotar a Rússia, o Irã fica muito mais isolado e fraco, e então eles são menos capazes de ajudar os Houthis. Então, eu acho que a abordagem estratégica que envolve derrotar a Rússia primeiro é o caminho a seguir. Temos muitos anos de experiência lutando contra diferentes organizações terroristas no Oriente Médio e você não pode simplesmente matar para sair disso. Matar muitos deles não resolve necessariamente o problema. É exatamente por isso que se queremos parar os Houthis, se queremos parar o Hamas e se queremos parar o Hezbollah, precisamos parar o Irã. E é por isso que estamos colocando tanta pressão sobre o Irã para primeiro interromper seu programa de enriquecimento nuclear e também cortar o financiamento para todos os outros grupos no Oriente Médio que são basicamente grupos terroristas. Neste mundo, se você quer paz, precisa se preparar para a guerra, e é exatamente isso que estamos fazendo no Oriente Médio. Na verdade, 25% da frota naval americana está indo ou já se encontra no Oriente Médio. Esta é uma mensagem para o Irã. Se não negociarem, o poderio militar no Oriente Médio será avassalador. Aqui estão mais detalhes sobre exatamente o que temos lá. Segundo a USIN, 96 navios da Marinha dos Estados Unidos da América estão implantados atualmente e 70 estão em andamento. Eu conto pelo menos 26 navios representando 1/4 da frota dos Estados Unidos da América. Segue a lista de todas as demonstrações de força confirmadas no Oriente Médio e Oceano Índico. No Oceano Índico, temos os bombardeiros Stealth B-2 Globemaster IIIC-9 tanques KC-135 e submarino da classe Ohio. No Mar Vermelho, temos o United States Ship Harry S. Truman, Super Hornets FA-18 e Growlers EA-18G, Hawkeyes e 2D, Seahawks MH-60, destruidores e cruzadores de mísseis, guiados, mísseis Tomahawk, sistema Aegis, drones MQ-9 Reaper. No Golfo Pérsico, temos o United States Ship Carl Vinson, que deve chegar em breve, com F-35, Lightning II Super Hornets FA-18, Growlers EA-18G, Hawkeyes E-2D, helicópteros MH-60, destruidores e cruzadores com mísseis guiados, Tomahawk e SM-6. No Oriente Médio, isso inclui as bases H-2, F-15, F-16, A-10 Thunderbolt, 2 F-30 e 5 drones Reapers MQ, 9 baterias de mísseis Patriot, entre outros. Entretanto, esse poder de fogo não indica necessariamente que os Estados Unidos da América planejam um ataque. Isso pode indicar que o presidente Trump deseja pressionar o Irã ao máximo para forçá-los a negociar. A melhor forma de aumentar a pressão é se preparar para a guerra e esse poder de fogo envia essa mensagem ao Irã. Eu acho que ele quer uma negociação se ele puder conseguir, e ele quer negociar a partir da força. A primeira coisa que ele está fazendo é derrubar o único representante restante dos iranianos que está completamente intacto após a guerra Irã-Israel. São os Houthis. Ele está derrubando eles. Você poderia dizer, sabe, James, daqui a um ano, podemos dizer que este foi o movimento inicial em uma negociação entre Teherã e Washington, ou podemos dizer que foi o movimento inicial em uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã para acabar com o programa nuclear do Irã.
Trump está se colocando em uma posição para ter opções, seja para prosseguir com a negociação, se ele conseguir trazer os iranianos para a mesa ou para prosseguir com a ação militar. Aparentemente, também estamos aumentando o número de TADs que temos em Israel, já que temos notícias de que Israel deve estar recebendo isso e muitos especularam que isso poderia ser uma preparação para uma possível retaliação do Irã. O Irã pode retaliar porque suspeita que os Estados Unidos da América e Israel estejam planejando algo contra o país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou aos Estados Unidos da América hoje e se encontrará com o presidente Trump amanhã, segunda-feira. Aqui estão mais detalhes sobre o que eles estarão discutindo. Falando do Irã, o presidente Trump diz que o Irã precisa negociar sobre a questão de seu programa nuclear ou corre o risco de ser bombardeado. O presidente Trump chegou a escrever para o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, sobre a questão. Agora, o Irã rejeitou isso e foi um passo além, alertando alguns outros países da região que, se estiverem envolvidos em qualquer missão dos Estados Unidos para bombardear o país, eles enfrentarão as consequências. Então, por exemplo, se eles permitissem que caças e bombardeiros dos Estados Unidos da América usassem bases militares em seus países, eles seriam vistos como realizando e executando um ato de hostilidade contra o Irã. Uma das questões reais aqui e uma das coisas a se observar será o comportamento de Israel, com muitos sugerindo que Benjamin Netanyahu pode agir sozinho se ele vê ou pensa que não há progresso suficiente sendo feito em quaisquer negociações entre o Irã e os Estados Unidos sobre essa missão nuclear. E sabemos que nos últimos dias vimos relatórios de que os Estados Unidos têm tentado reforçar as defesas aéreas de Israel, movendo sistemas antimísseis para o país aqui, caso haja alguma retaliação de países como o Irã. Conforme ouvido, oficiais iranianos parecem esperar um ataque, de acordo com relatórios recebidos do Irã. Um alto funcionário iraniano afirmou a Reuters que o Irã alertou Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia e Teherã que qualquer apoio a um ataque dos Estados Unidos da América ao Irã, incluindo o uso de seu espaço aéreo ou território durante a ofensiva, seria considerado hostil. O Irã colocou esses países em alerta porque os Estados Unidos da América têm bases neles e provavelmente espera que os Estados Unidos da América as usem, incluindo a base em Diogo Garcia no Oceano Índico, para atacar o Irã se houvesse um ataque. Também parece que o líder supremo iraniano Ali Khamenei colocou as forças armadas iranianas em alerta máximo e podemos ver o Irã instalando mais defesas aéreas e radares por todo o país. Aqui estão mais detalhes sobre isso. Bem, há uma enorme lacuna entre as demandas do lado dos Estados Unidos da América, do lado da Casa Branca, e então do lado iraniano. Para ver isso pela perspectiva iraniana, a liderança em Teherã não quer ter conversas diretas com os Estados Unidos da América, enquanto estiver sob a chamada pressão máxima. A preocupação no Irã é que isso apenas estabelece um precedente de que os Estados Unidos da América podem intimidar o Irã, e então o Irã, a partir de uma posição de fraqueza, é forçado a ir à mesa de negociações e tem que fazer grandes concessões aos Estados Unidos. A preocupação é que isso estabeleça um precedente onde, sempre que os Estados Unidos da América querem algo do Irã, eles intimidam o país, aumentam a pressão sobre a República Islâmica, levando os iranianos a cederem. Então, sim, a liderança iraniana está aberta a conversas com os Estados Unidos da América, mas eles deixaram bem claro que enquanto houver pressão, essas devem ser conversas indiretas que passam por países como o Sultanato de Omã. Conversas diretas podem acontecer quando a pressão cessar. Não acho que a administração Trump vai aliviar a pressão tão cedo, então provavelmente vamos ver conversas indiretas e isso será muito importante para países como Omã serem uma ponte diplomática. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes no momento. É por isso que você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações como este. É evidente que nem todos precisam iniciar um canal agora. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo constantemente essas perguntas por e-mail de alguns de vocês.
Por isso, decidimos reunir todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento é como uma chamada Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio.